Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aqui de matemática superior, certo? De um assunto muito pedido, que são as técnicas de demonstração, certo? Essa aqui vai ser a parte 5, ok? Parte 5 das técnicas de demonstração, que eu vou falar sobre demonstrações envolvendo se e somente se. Então, tem muitas demonstrações que pedem para você provar algo se somente se outra coisa acontece. Então, primeiro, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, certo? Ajuda bastante a fortalecer aqui o canal e a dar continuidade aqui nesse projeto, certo? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Tá bom. Então, hoje eu quero falar sobre essas demonstrações. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: com esse se somente se, que em alguns livros é denotado por alguns livros denotam SSS, se somente se. Alguns outros colocam se e só se, certo? Alguns outros colocam essa setinha aqui, indo e voltando. E livros em inglês colocam IFF, que é como se fosse if and only if. Ok? Certo? Então, esse tipo de demonstração ele se baseia em duas partes. Primeiro, né, a ida, que a gente chama de ida, certo? Ou né, chama de essa implicação da esquerda para a direita, ou que a gente chama de ida, ou a gente chama de se, ou a gente chama de condição suficiente. Então essa é a primeira condição onde se você tem aqui uma coisa A, se somente se B. Então A implica B, né? Seria essa primeira parte seria o que a gente diz A implica B. Ou seja, se vale A, então vale B. Então a condição suficiente para valer B é valer o A. Por isso que eu chamo de condição suficiente. Certo? A outra parte, né, a gente chama de volta, né? Essa direita para a esquerda, ou volta, ou o somente se, ou o que chamamos também de condição necessária. Certo? Então essa é a implicação reversa, ou seja, o B implica no A. Então, se vale o B, então tem que valer o A. Então essa é a condição necessária, certo? Então a condição necessária para valer o B, né? Se vale o B, então tem que valer o A. Ok? Então vamos fazer um probleminha aí para a gente entender como resolver esse tipo de problema, certo? Então o exemplo que eu vou colocar é o seguinte: prove que 7 divide 10 vezes k mais i, se e somente se o 7 divide k menos 2i. Esse é o critério de divisibilidade por 7. Certo, pessoal? Eu ainda vou fazer uma aula sobre critérios de divisibilidade, mas já vou adiantando que esse é o critério por 7. Então tem um se somente se, pessoal. Ou seja, se vale esse, então vale esse. E se vale esse, então vale esse. Então a gente vai trocando o que é hipótese e o que é tese. Certo? Então, vamos lá. Com calma. Demonstração. Primeiro eu vou provar a ida. Ou seja, na ida, isso é minha hipótese. Então, na ida, a hipótese é que 7 divide 10k mais i. E a minha tese, ou seja, o que eu quero provar, é que o 7 também divide k menos 2i. Certo? Então, vamos provar isso. Então, minha hipótese é o que eu posso usar. O que significa 7 dividir 10k mais i? Isso aqui implica que 10k mais i é igual a 7 vezes o inteiro, 7 vezes L. Certo? E agora eu tenho que provar que 7 divide k menos 2i. Então eu pego k menos 2i, certo? Isso aqui é igual, eu quero provar que o 7 divide isso. K menos 2 vezes o i. Olha só, pessoal, mas pela hipótese eu tenho uma carinha para o i. O i é igual, olha só, se eu vou isolar o i é igual a 7L menos 10K. Então eu substituo aqui, ó.
K menos 2i, então K menos 2, 7L menos 10K. Então, fazendo a continha aqui, isso aqui é K menos 14L mais 20K. Então, fazendo a continha aqui, eu fico com 21K menos 14L. E é claro que o 7 divide isso aqui, né, pessoal? Porque 7 divide 21 e 7 divide 14. Então, 7 divide qualquer combinação linear entre 21 e 14. E isso implica, então, que o 7 divide K menos 2i, que era a minha tese. Então, eu provei a parte si, ou seja, a ida, ou seja, provei a condição suficiente. Agora eu vou provar a volta, certo? Na volta, eu quero provar que esse implica nesse. Ou seja, o que era minha tese no anterior vira hipótese na volta. Então, 7 divide K menos 2i. E o que era hipótese no outro vira tese nesse. Então, a hipótese era que 7 divide 10K mais i. Virou tese agora. 7 divide 10K mais i. Então, supondo que isso é verdade, eu tenho que provar isso aqui. E vamos tentar fazer usando a mesma ideia. 7 divide K menos 2i, isso aqui implica que K menos 2i é igual a 7 vezes L, para algum L. Então, posso isolar o K, né? Então, o K é igual a 7L mais 2i. E agora eu venho para esse número aqui, ó, 10K mais i. Então, eu quero provar que o 7 divide 10K mais i. Então, isso aqui é 10 vezes K. Mas quem é o K? O K é 7L mais 2i, certo? E faço a conta agora, mais i, não é? Tem esse izinho aqui, ó, mais i. Então, isso aqui é igual a 10 vezes 7, 70L, mais 10 vezes 2, 20, 20i mais i, 21i. E o 7 claramente divide. O 7 divide 70 e o 7 divide 21. Então, 7 divide qualquer combinação linear. Logo, isso implica que o 7 divide 10K mais i. E com isso, pessoal, nós provamos a nossa tese. Certo? Então, esse é um exemplo clássico de demonstração de si somente si. Olha só, pessoal. Então, esse segundo exemplo aqui é uma pergunta. A pergunta é, quando vale que x sobre y é maior que x mais 1 sobre y mais 1? Então aqui nós vamos conseguir uma condição para que isso seja verdade. E essa condição depende do si somente si. Então olha só, eu tenho uma fração com numerador x, denominador y, e aqui eu somei 1 no numerador, e somei 1 no denominador. Então, a pergunta é, quando é que essa fração original é maior que a fração modificada? Então, vamos fazer, olha só. Solução. X sobre y é maior que x mais 1 sobre y mais 1, e aqui eu vou fazer propriedade de fração. Isso é verdade se somente se, quando eu fizer o produto dos extremos, continua verdade. Então, se somente se x vezes y mais 1 é maior que y vezes x mais 1. Certo? Se somente se. Isso vale, se somente se, isso vale. E esse aqui de cima vale, né? Se somente se, eu posso usar a propriedade distributiva. xy mais x é maior que yx mais y. É se somente se, porque esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Certo? Só que esse xy aparece dos dois lados, ó, então eu posso cancelar esse cara. Então, isso aqui é se somente se o x é maior que y. Então, vamos olhar para o começo da fila. X sobre y maior que x mais 1 sobre y mais 1. Se somente se x é maior que y. Ou seja, quando é que x sobre y é maior que x mais 1 sobre y mais 1? Se e só se x é maior que y. Ok, pessoal? Então, por hoje está ok. Não vou deixar o vídeo muito mais longo do que isso. Espero que vocês tenham gostado, certo? Vai vir mais técnicas de demonstração por aí. Deixem suas dúvidas. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal. Conheçam o canal, certo? E deixem o like no vídeo. Vai fortalecer bastante aqui essa nossa parceria. Grande abraço a todos. Até mais, pessoal.